Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo aquelas recomendações básicas, elas ainda são válidas, ainda são necessárias. Você tem que lavar bem as mãos, tem que utilizar álcool gel para higienizar não só suas mãos, mas também as compras, ou seja, todos aqueles objetos que entram dentro da sua casa, e você deve praticar o isolamento social, que é ficar em casa. E quando você sai da sua casa por qualquer motivo que seja, tem que utilizar a máscara. Não saia de casa sem estar utilizando a máscara, ok? Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem que nesses QR Codes aqui ao lado, você aponta a câmera do seu celular e segue a gente nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. E vocês sabem também que nesse WhatsApp aqui ao lado, você envia seu trabalho em audiovisual desses vídeos que eu venho apresentando para você, essas ediçõezinhas, esses tipos de edição que eu venho apresentando a vocês, seja a trend do TikTok, seja a recriação da foto antiga, seja o stop motion, a animação, ou seja, todos esses trabalhinhos que eu faço em vídeo aula, eu gostaria e eu quero que você desenvolva também e envie nesse WhatsApp para eu saber, poder acompanhar o seu desenvolvimento, saber se você está entendendo, está aprendendo, está conseguindo realizar essas edições, ok? E vocês sabem que nesse WhatsApp vocês vão enviar o vídeo que vai para a amostra virtual, tema identidade, e o nosso trabalhinho, o vídeo que vamos fazer, chama O que eu vejo da minha janela. E todos esses dias, todas essas aulas passadas, eu venho apresentando como você pode registrar a sua janela, seja utilizando uma foto fixa, né? Você vai registrar a foto, ou então em vídeo, seja um time-lapse, ou seja fazendo um vídeo mesmo com algum tipo de movimentação da sua janela. Em aula passada, eu falei os movimentos básicos de câmera que tem, né? Você tem o movimento pan, que é esse movimento horizontal da câmera, né? De panorâmica. Você tem o movimento tilt, que é a mesma coisa do pan, só que na vertical, né? Você tem o tracking, que é quando a câmera se movimenta em direção ao objeto, utilizando um trilho, um carrinho. Você tem o zoom in, o zoom out. Você tem vários movimentos de câmera. E para realizar isso, eu disse que você pode usar a sua criatividade. Aliás, na produção audiovisual, sempre que você pense em produzir algum conteúdo, principalmente visual, você tem que ter em mente que a gambiarra faz parte desse processo. Não da forma pejorativa, gambiarra no sentido bom, porque você vai usar da sua criatividade para facilitar essa captura, essa gravação, né? Para que você consiga realizar essa gravação. Então a gambiarra é algo do cotidiano do profissional de audiovisual. Então você sempre tem que ter à sua disposição ali para realizar, nem que seja para fixar um cabo no chão para você não tropeçar, então o cabo da câmera, do microfone, do carregador, qualquer coisa, você tem que ter na sua mão uma fita ali para você prender ele direitinho, né? Ou você pendurar alguma coisa, então tenha sempre à disposição fita, pode ser fita crepe, pode ser durex, pode ser aquela fita dupla face que ajuda muito em certas ocasiões. Então a fita faz parte da produção audiovisual, então tenha sempre ali perto, saiba onde tem, e se você vai fazer esse registro fora, leve com você ali na sua mochila, na sua bolsa, um pouco de fita. Você pode também utilizar barbante, né? Barbante também ajuda muito na nossa produção. Você pode realizar diversas gambiarras com barbante, inclusive prender no celular, né? Então se você tem um celular que sai a capa assim, ou você tem uma capinha nele, você pode ir com barbante ali, colocar ele dentro dessa capa e fechar direitinho para não cair, e aí você tem como segurar ele de uma certa maneira, né? Você pode fazer um efeito rotativo para filmar, então você tem opções com um barbante para fazer, né? E eu já mostrei muitas vezes que você tem que ser amigo de elástico e xuxinha de cabelo. Mas por quê? Por exemplo, um elástico e xuxinha de cabelo junto com um cabo de vassoura ou de rodo, que esse é o caso,
você consegue fazer um tripé, né? Então basta você pegar ali o seu cabo de vassoura, cabo de rodo, a xuxinha e o celular e você consegue prender ele de alguma maneira aqui. Deixa eu fazer ao contrário, depois eu viro ele. E aí você consegue filmar ele, né? Então, ó. Então assim você tem um tripé, um pedestal ou qualquer tipo de monopé também, né? Que você tem apenas um pé ali segurando para você fazer a sua foto, você vai ter mais estabilidade dessa maneira. Então, com uma xuxinha e um cabo de vassoura, você tem o seu tripé ali, né? Eu consigo ficar segurando apenas com o pé embaixo e falando. Eu posso utilizar ele segurando, eu posso usar como um pau de selfie, né? Basta eu colocar um pedaço de papel ou de borracha aqui para fazer a inclinação dele e aí eu conseguiria elevar ele para fazer esse registro. E você pode combinar as coisas, né? Por exemplo, eu estou com essa cadeira aqui de escritório que ela gira, né? Ele vai para frente, para trás, então eu poderia simplesmente colocar em cima, né? Colocar em cima da cadeira isso e utilizar dessa rotação da cadeira para me ajudar no movimento pan, ou simplesmente eu poderia fixar melhor ela aqui para fazer um carrinho de trekking, né? Então eu poderia caminhar com isso aqui e aí eu teria esse movimento mais suave da câmera, né? Então você acaba combinando as coisas. Então qualquer artifício que você tenha pode te ajudar na produção. A famosa gambiarra é algo que existe e faz parte do cotidiano da produção audiovisual, ok? Então usa a sua criatividade, pega tudo que você consegue. Se você tem um spinning, por exemplo, aquele brinquedo que ficou famoso um tempo atrás, que você gira, ele fica girando. Se você pegar o spinning, tiver a possibilidade de fazer isso, né? Não tiver problema talvez de estragar, você consegue, através de uma fita dupla face, colar na capinha do celular e aí você vai ter o celular no spinning, né? Então você poderia utilizar isso para fazer a rotação desse celular, seja em pé, seja deitado. Então você poderia rotacionar ele, então você conseguiria fazer vários efeitos. Então, para você fazer na sua janela aqui, eu estou um pouco escuro como você está vendo, porque eu estou na janela, que está claro, né? Apesar de estar um dia um pouco nublado hoje, você tem a luz entrando, então para eu aparecer minimamente aqui, está estourando ali, só para você visualizar. Então, eu poderia simplesmente, ó, vou até aumentar aqui, com ó, o meu celular preso aqui a vassoura, daquela maneira que eu ensinei agora, eu poderia simplesmente deixar ele aqui frente à janela. Deixar ali, ó, não tem um tripé, não tem problema, ó. Deixo ali em frente à janela, gravando o time-lapse. Ou eu poderia utilizar para fazer um movimento de pêndulo, né? Então eu poderia fazer uma brincadeira de utilizar dessa maneira para fazer um movimento de pêndulo saindo de um lado, diagonal para diagonal, né? Se eu tivesse com a cadeira aqui, fazer um movimento de trekking andando com ele. Então você pode e deve utilizar a sua criatividade. Então não tem essa de, ai professor, eu não tenho tripé, ai professor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Olha só, fita, xuxinha de cabelo, cabo de vassoura, barbante, qualquer coisa você pode utilizar para auxiliar você na produção. Então utilize da sua criatividade,
utilize de tudo que você tem disponível. Então você tem um skate, por exemplo, pega esse skate, coloca o cabo de vassoura em cima desse skate e sai andando com ele. Então você tem como fazer um trekking, você consegue fazer essa passagem da janela, que é o trabalhinho que vamos fazer agora, estamos fazendo. Então você faz isso passando pela janela, ou você sai de uma posição mais afastada e vai andando com esse carrinho, com esse skate, com essa cadeira. Se você tem um carrinho, esse carrinho mesmo, seu irmão tem um carrinho, veja se você consegue deixar o cabo ali em cima, né, o nosso tripé improvisado em cima, e fazer com que ande de uma forma estável, né? Então você pode caminhar em direção à janela dessa maneira. Então você tem esse movimento de trekking. Se você precisar utilizar do barbante para amarrar no suporte da cortina e deixar ali o celular, você pode fazer isso também. Então você pode fazer diversas coisas. Qualquer coisa vai ajudar você na produção audiovisual, na produção do vídeo e também em áudio. Se você precisar fazer algumas coisas em áudio, você precisa de uma gambiarra, faça, utilize da criatividade, ok? Encerramos assim o assunto da janela. Então eu não vou mais tratar o assunto gravação da janela. Então eu encerro aqui com essa parte de capturar da melhor forma a sua janela. Então não esqueça de fazer várias fotos, vários dias. Então você vê que a sua janela cada dia muda, cada horário está de um jeito. Estamos na época de outono, então tende a ser mais nublado, um tempo mais fechado, mas dia a dia você consegue pegar luz, céu diferente. Se é uma parede na sua janela, não tem problema. Essa parede vai ter alguma característica e você pode e deve utilizar essa característica para trazer o que você sente, o que você vai interpretar dessa sua janela. A partir da próxima aula, vamos começar a edição desse processo inteiro. Então, o que eu vejo da minha janela? Primeira coisa, registramos a janela. Ok? E aí na próxima aula a gente vai começar a buscar as formas de interpretação dessa sua janela. Porque no nosso trabalhinho, no nosso vídeo que vai para a amostra virtual, é um vídeo completo. Não é um vídeo apenas de uma imagem da sua janela. Ele é completo. Vamos ter a vinheta, então vamos mostrar o processo de criar a vinheta, utilizando esse sisteminha multiplataforma que eu venho mostrando para vocês. Então podemos desenvolver a vinheta do nosso vídeo, seja no Canva ou seja no próprio editor de vídeo. E aí vamos ter a nossa apresentação, vai ter a filmagem sua falando o seu nome, a sua idade e falando o título desse vídeo, o que eu vejo da minha janela. Faremos uma transição para essa janela, então essa transição não vai ser seca. Vamos criar uma transição para essa janela. E aí essa janela, de preferência não de forma estática, fixa, apenas uma foto. Vamos tentar fazer com que isso seja mais agradável de ser assistido. Então, se você tirou várias fotos, você conseguiu fazer vários registros dessa sua janela, você pode fazer a transição de uma e de outro registro. Se você tirou apenas uma foto, você pode fazer várias edições dessa foto. Então você pode deixar a mesma foto com edições diferentes. Você pode deixar em preto e branco, em sépia, com cores mais saturadas, mais quente, mais frio. Então na edição você também consegue criar várias imagens dessa sua janela a partir de apenas um registro. Se você fez o time-lapse, né, dessa sua janela, então você já tem um vídeo mais interessante mostrando essa mudança que está acontecendo no time-lapse. Se você fez o vídeo caminhando, utilizando algum artifício, né, ou seja, fazendo o pan, o movimento pan, o movimento tilt, já é uma coisa. Eu já mostrei também que na edição conseguimos, pelo tamanho e resolução da foto, fazer um movimento de pan. Então a minha janela, a minha paisagem sai de um lado e vai para o outro, simulando o movimento de pan de forma digital. E da mesma maneira, dá para fazer um movimento de tilt. Então, pela dimensão da foto, pela resolução que essa foto tem digitalmente, eu consigo fazer um movimento de tilt também. Poderia fazer um movimento de zoom in? Poderia. Então eu regulo a foto para a dimensão do vídeo e coloco alguns segundos depois o tamanho real dessa foto para não ter distorção de pixel. Então eu tenho esse movimento de zoom in.
Ou ao contrário, você coloca a sua imagem do tamanho real e aí você consegue colocar alguns segundos depois no formato correto desse vídeo, então você tem o zoom out dessa imagem, sempre procurando não perder qualidade, não perder resolução, ok? Então, próxima aula, começamos a próxima etapa, um outro nível dessa composição desse vídeo que vai para a amostra virtual. Então, eu espero que você esteja desenvolvendo todos esses trabalhos, que você esteja desenvolvendo esse processo junto comigo agora, para daqui a pouco podermos fechar esse assunto e você enviar o vídeo nesse WhatsApp aqui ao lado. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, assista todas as aulas, continue se cuidando, um grande abraço e tchau!